O que te faz lembrar quando ouve o nome Babilônia? Certamente, algo que o leve a pensar em império, poder, ascensão, apogeu, muralhas, torres e jardins suspensos. Pode levá-lo também a se recordar de nomes importantes na história, como Hammurabi, Nabopolassar e Nabucodonosor. Bom, eu sou Ivan Lima e é um grande prazer estar mais uma vez aqui com você. Este é o canal Fatos Desconhecidos e desta vez vamos fazer uma pequena incursão a uma das mais interessantes fases da história da humanidade, enquanto falamos do surgimento, ascensão e queda do intrigante Império Babilônico. Preparado? Então vamos lá. A Babilônia foi um grande centro político, comercial, artístico e cultural erguido na antiga Mesopotâmia, tendo sido também capital da Suméria, região onde hoje se situa o Iraque. Dada a sua importância na época, abrigou não só uma civilização com avançadas técnicas de agricultura e tecnologia, como também foi governada por grandes reis e palco de batalhas históricas. Embora tenha sido uma das maiores potências da antiguidade, a Babilônia sucumbiu à ambição dos seus inimigos e também à incapacidade de seus últimos governantes. Vejamos agora mais sobre sua história. Atualmente, resta apenas um sítio arqueológico do que antes teria sido uma das maiores cidades da antiga Mesopotâmia. Este sítio, inclusive, foi classificado como Patrimônio Histórico Mundial pela Unesco em 2019. Ele se encontra situado a cerca de 100 quilômetros da capital do Iraque, Bagdá. De acordo com arqueólogos, a menção mais antiga que se tem sobre a cidade da Babilônia data de cerca de 2.500 anos antes de Cristo, num período denominado Dinástico Arcaico, que durou entre 2.900 e 2.350 da era pré-cristã. O texto menciona uma cidade chamada Bar-Kibar, em que seu soberano comemora a construção do templo do deus Amar-Utu, forma suméria do nome Marduk, historicamente considerado a divindade que cuidava da Babilônia. Ele teria sido reconhecido pelo rei Hammurabi como o deus supremo no panteão dos deuses mesopotâmicos. Vale lembrar que antes de Cristo, a maioria das religiões era politeísta. Há também outra menção que não se pode ignorar sobre a Babilônia. Trata-se de um texto em escrita cuneiforme datado do reinado de Sarkalizarre entre 2218 e 2193 a.C., que foi um soberano do Império Acádio que mandou restaurar 2 templos da Babilônia, a qual fazia parte do seu império. Há um consenso, no entanto, sobre o significado da palavra Babilônia, que quer dizer porta dos deuses, de um idioma surgido de uma população anterior à mesopotâmica. O crédito à fundação da Babilônia é dado a Samuabum, rei dos Amoritas, entre 1830 e 1817 a.C., que governou a região num período hoje conhecido como Paleobabilônico. Mas, para que isso acontecesse, foi necessário invadirem e dominarem uma região já habitada pelos acádios, cujo império é considerado o primeiro multiétnico da história e com um governo centralizado. O Império Acadiano era basicamente formado por sumérios e pelos próprios acádios. A Babilônia começou a se desenvolver durante o reinado de Samulael, filho de Samuabum, que governou a região entre 1880 e 1845 a.C. Samulael mostrou grande competência ao aumentar o território babilônico de forma progressiva e significativa, conquistando as cidades menores que se encontravam nas cercanias do seu reino. A potência do Império Babilônico foi exponenciada um tempo depois, com seu quarto rei,
Sin-Muballit, que governou a região entre 1812 e 1793 daquela era. No entanto, foi seu filho Hammurabi quem acabou fazendo com que a Babilônia se tornasse a maior cidade do mundo conhecida daquela época, mas notoriamente a maior potência da Mesopotâmia. Durante seu reinado de 43 anos, entre 1793 e 1750 a.C. Nos primeiros anos, não houve qualquer ação considerável, mas na segunda etapa do seu governo, Hammurabi conquistou importantes cidades, tais como Larsa, Esnuna e, um tempo depois, a cidade-estado de Mari. Hammurabi também idealizou um conjunto de leis que determinariam, a partir daquela época, as regras do bom convívio em sociedade, que permearam os séculos e continuam sendo base para as leis sobre as quais nosso mundo moderno ainda vive. Tais leis são conhecidas como Código de Hammurabi. Através de suas leis, Hammurabi dividiu a sociedade em 3 camadas. A Wilum, representada pelos proprietários de terra que não dependiam do palácio ou do templo. Muskenum, funcionários públicos que contavam com várias regalias, como o uso das terras. O Ardum, classe mais baixa, representada pelos escravos, que podiam ser comprados ou vendidos, mas que tinham a chance de comprar sua própria liberdade. O Código de Hammurabi passou a abranger pontos cruciais dentro da sociedade, tratando de assuntos como escravos, famílias, crimes de estupro, roubo e receptação, falsos testemunhos, o não cumprimento dos contratos e o mais notório entre eles, a Lei do Talião, que consiste numa rigorosa reciprocidade do crime e da pena, o famoso olho por olho, dente por dente. Aliás, a Lei do Talião já é conhecida e utilizada por indivíduos e também por algumas sociedades desde aquela época, porém, é rechaçada pelas sociedades consideradas modernas e politicamente corretas nos dias de hoje. Uma curiosidade a respeito da Lei do Talião naquela época, e que consta no artigo 25, parágrafo 227 do Código de Hammurabi, é: se um construtor edificou uma casa para um Awilum, mas não reforçou seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Olho por olho, dente por dente. Embora o código pareça ter base somente nessa premissa, ele foi escrito e sancionado com o objetivo de tornar o reino juridicamente homogêneo e garantir os direitos em comum das classes. Hammurabi queria garantir que o forte não prejudicasse o mais fraco, a fim de proteger as viúvas e os órfãos, resolver todos os tipos de impasses e sanar quaisquer ofensas. Hammurabi foi sucedido pelo seu filho, Sansiluna, que reinou entre 1749 e 1712, período em que os babilônios testemunharam diversas revoltas e o enfraquecimento do império. Iniciava-se, então, a queda da primeira fase da Babilônia, que acabou sendo dominada pelos cassitas e também pelos hurritas, povos inimigos que não aceitavam a monarquia do Império Babilônico. Não se tem muitos registros da época entre o fim da primeira dinastia e o início da segunda, que teve início em 659 da era pré-cristã, quando a Babilônia foi administrada pelos cassitas. De acordo com os poucos textos encontrados, sabe-se que o governo central deixou de ser na Babilônia e passou para uma cidade chamada de Dur-Kurigalzu, fundada pelo rei cassita Kurigalzu I. Mesmo durante o reinado cassita, a Babilônia continuou como um dos grandes centros religiosos e comerciais da região,
mantendo Marduk como seu supremo deus. No entanto, foi nesse período, por volta de 1235 a.C., que o rei assírio Tukulti-Ninurta I derrubou parte da muralha e saqueou a Babilônia, levando consigo uma das estátuas do deus Marduk, entre outras preciosidades. No período mais caótico da Babilônia, houve diversos conflitos com os assírios, até que surgiu uma terceira potência, os Elamitas, governados por Sutruk-Narhunti e seu filho Kutir-Narhunti III, que se apoderaram da Babilônia, respectivamente, em 1158 a.C., o pai, e em 1155 a.C., o filho. Foi nesse período que roubaram os tesouros da cidade, entre eles a estátua principal do grande deus. As diversas revoltas na região acabaram enfraquecendo a Assíria, ao mesmo tempo em que os babilônios se tornavam cada vez mais resistentes, ativos e unidos. Por volta de 625 a.C., quem acabou tomando o poder na Babilônia foi Nabopolassar, que se tornou o primeiro rei da segunda dinastia babilônica. Foi ele quem derrubou de vez o Império Assírio, fortalecendo novamente a Babilônia, que teria de volta seu domínio na Mesopotâmia. Nabopolassar, que reinou entre 626 e 605 a.C., foi substituído pelo seu filho Nabucodonosor, que reinou até 562 daquela era. Com ele no governo, a Babilônia teve seus dias de glória retomados e chegou ao seu apogeu num período conhecido por Neobabilônico. Nabucodonosor foi quem erigiu os famosos jardins suspensos da Babilônia, repletos de plantas e árvores. Tais construções continuam sendo um dos maiores mistérios arqueológicos de todos os tempos. Fato é que, a não serem citações de alguns escritores da antiguidade, incluindo Beroso, Flávio Josefo e Diodoro Sículo, não foi encontrado qualquer vestígio da verdadeira existência dos famosos jardins. Há quem diga que eles são meras citações poéticas, especialmente por não haver qualquer documentação da Babilônia que faça referência a eles. Por outro lado, há historiadores que afirmam que os jardins foram construídos por Nabucodonosor para agradar a sua esposa preferida, Amitis. O que se sabe, entretanto, é que no governo de Nabucodonosor, a Babilônia passou por um período de grande riqueza, pois ele intensificou a prática comercial, além de ter feito grandes obras, como alargamento e pavimentação das vias, e também levou saneamento a toda a cidade. Porém, como quase tudo na história antiga, a Babilônia também viveu seu período de declínio. Em seus últimos dias de reinado, Nabucodonosor foi acometido de uma grave doença mental, conhecida por licantropia, em que a pessoa passa a ter comportamentos semelhantes a animais selvagens. Alguns historiadores explicam que ele foi encontrado num morro, fora dos limites da cidade que governou e tanto amou, se alimentando de gramíneas e capim. Foi nesse período que a Babilônia foi tomada por Ciro, o Grande, dando início ao Império Persa. A história da Babilônia é muito maior, tão vasta e grandiosa quanto o próprio império foi. Entre a história e suas histórias, entre o real e o imaginário, o que importa é que a Babilônia ainda traz um clima de mistério e romance, além de importantes aprendizados para as sociedades atuais. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Fique com Deus e até a próxima. Tchau!